Olá, queridos irmãos, na graça e a paz do Senhor Jesus, que o Senhor esteja derramando sobre nós a sua bênção, a sua graça, a sua paz, a sua alegria, né? Que nossos corações estejam firmes na esperança, na confiança de que o Senhor é que nos guarda, nos livra e nos dá poder para avançar. Eu sou Sálvia Regina e estou aqui para te falar de Jesus, é claro. Como nós prometemos, nós estamos trabalhando o artigo da nossa irmã Neuza Rezende, vice-presidente da União Feminina Missionária Batista Continental, da revista Visão Missionária do mês de agosto. O artigo dela é Violência Doméstica à Luz da Bíblia. Como nós já dissemos antes, ele é um texto bem reduzido, provavelmente por questões editoriais, e nós estamos destrinchando, dividindo, em assuntos para a gente poder falar um pouco mais sobre cada um desses tópicos que ela aborda. Então, no primeiro dia, nós abordamos a violência doméstica no lar como um todo. Hoje, aí no seguinte, nós falamos no passado sobre a violência doméstica à mulher. E agora, nós vamos falar sobre a violência doméstica à criança, ou feita contra a criança. Nós estamos vindo de uma sociedade onde o correto era bater nos filhos, né? A criança era seu filho, você fazia o que você queria. Então, crianças eram os últimos a comer, primeiro as visitas, depois os adultos e só depois as crianças. As piadas para criança eram as mesmas de adulto, então o adulto estava sentado e criança ouvindo aquilo. Isso logo a Idade Média, tá? Porque agora, na Idade Contemporânea, já se criou criança não pode incomodar adulto, então criança não pode ficar por perto. Quanto mais escondido, melhor. Então, saia das minhas vistas, né? Depois houve já uma superproteção e não se diferenciava muito a educação infantil da educação adulta. Do século XIX para cá começou-se a fazer essa diferenciação. Mas nós não vamos entrar nesses casos, nesses pontos, porque não vem ao caso e não é isso que nós queremos. Eu quero primeiro ler com as irmãs um texto na Palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Eu quero ler o verso 48, que diz assim, Jesus falando. E Jesus lhes disse, qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe a mim. E qualquer que me recebe, recebe o que me enviou. Pois aquele que entre vós todos for o menor, esse é que é grande. Quero ler de novo. Qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe a mim. E qualquer que me recebe, recebe o que me enviou. Vamos ler de novo? Qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe a mim. E qualquer que me recebe, recebe o que me enviou. Normalmente, eu já vi muitas pregações sobre esse texto, e normalmente se fala assim, você tem que se fazer como uma criança para poder receber o reino dos céus, e tarará, aquelas coisas. E realmente tem. Mas aqui Jesus está falando especificamente sobre crianças. Receber crianças como recebe a ele. Então, quando eu tenho a consciência de que a criança é um indivíduo e que Jesus está nela, tá? Não uma forma mística, está incorporado, não é disso que eu estou dizendo. Ela foi feita à imagem e semelhança de Deus e Jesus a ama de uma forma maravilhosa. E eu respeito esse amor que Jesus tem por esta criança e eu a recebo como alguém amado de Jesus. Então eu estou recebendo o próprio Jesus. Tá? Se eu dou um cuidado a essa criança, eu estou cuidando daquilo que é precioso para Jesus. Ok? Mas nós precisamos ver também as coisas técnicas, práticas do dia a dia. Bom, no ano de 1990, exatamente dia 13 de julho, foi, através da Lei 8069, foi votado o Estatuto da Criança e do Adolescente. A partir daí,
A intenção é o quê? A proteção integral à criança e ao adolescente, né? Então, criança até os 12 anos, incompletos, e a partir dos 12 anos, então, seria o adolescente até os 18 anos, né? Essa concepção de estatuto e do Estatuto da Criança e Adolescente levou-se aos conselhos tutelares, aos juizados, às delegacias especializadas e por aí vai as instituições que cuidam, as ONGs, né, as OS e por aí vai, né? Mas essa violência contra a infância, todo mundo acha que é só a violência física, as famosas surras, né? Que é o maltrato físico, né? Que muita gente, vamos bater de vara, não bate de vara. Não estamos entrando nessa polêmica, né? Porque a Bíblia diz que se deve usar a vara, mas a Bíblia diz que você não tem que vingar a sua raiva no seu filho, descarregar a sua raiva no seu filho. Isso aí é uma outra história, né? A Bíblia diz, deixa ir, abandone o furor, né? Mas, como eu disse, isso aí é uma outra história. Então, quando se fala de violência doméstica à criança, nós não estamos dizendo apenas do maltrato físico, nós estamos falando do maltrato emocional, do maltrato psicológico, né? Da negligência, o abandono e o abuso sexual, né? Muita gente acha que a criança estando dentro de casa, então ela está bem. Infelizmente, nós temos um número muito alto de abandono de crianças dentro de casa. Mas a mãe está lá. É verdade, a mãe está lá. Pode estar no telefone, pode estar na televisão, pode estar conversando com alguém, como diz pelo WhatsApp, né? Como uma vez eu vi uma figurinha, a mãe no WhatsApp e o menino amarrado aqui na perna dela. Pelo menos ela teve o bom senso de não deixá-lo à solta. Mas isso é outra história também. Então, essa criança, às vezes, ela está abandonada dentro de casa e coloca-se a televisão como babá, o tablet como babá, o celular como babá, os filminhos infantis. Então a criança começou a dar trabalho. Ela quer alguma coisa. Então nós, na sociedade, agora pós-moderna, né, nós não queremos ter trabalho com nossos filhos, com as nossas crianças. Nós queremos ficar livre desse trabalho. Então, nós colocamos rápido um filminho, rápido um desenho para essa criança, quer dizer, a partir de 1, 2 anos, a criança já sabe botar o dedinho e escolher o que ela quer, e ela dá a maior crise, a maior briga se tirar aquilo da mão dela. Todo mundo, ai, que gracinha, ela já sabe mexer o dedinho, que gracinha, que legal, né? Aí ela vai ver isso quando quer, dá chilique, e aí aos 8 anos ela não quer ir para a escola, ela quer continuar vendo aquilo e dá chilique, e aos 18 anos aquilo já é pouco para ela, então ela precisa de emoções reais e continua dando chilique. E aí papai e mamãe vêm, oh, por quê? Meu Deus, eu cuidei tão bem do meu filho. É mesmo? Eu cuidei do meu filho dentro da igreja, levava para a igreja todo dia. Entrava para a igreja, sentava ver o culto e o menino corre lá fora, e corre para lá, e corre para cá. E não sabe nem aonde o menino está, o que está fazendo, se está dentro do perímetro da igreja, quais as crianças que estão lá junto com ela, o que essas crianças, que essas famílias, valores estão fazendo. Não, é todo mundo crente, então todo mundo tem bons valores. Então deixa eu te contar uma história. 40, não, menos um pouquinho, 33 a 35%, chega às vezes a 38% das crianças molestadas foram em ambientes religiosos. Eu já tive o desprazer de atender mulheres que, quando criança, foram molestadas por obreiros, tá? Por padres, por pastores. E não é uma coisa legal, não é uma coisa bonita. Então, quando se fala de violência contra a criança, esse doméstico não é só dentro do lar, dentro de casa, mas num ambiente que lhe é familiar, em que a família toda está inserida.
Ah, porque nós estamos numa festa entre a família, aí todo mundo começa a conversar e bater papo, e menino mexe aqui, mexe ali, corre para lá e corre para cá, e vai lá para fora, brincar na rua, e corre, corre, corre. Ninguém sabe o que está acontecendo, o que ele está ouvindo, o que ele está fazendo, o que ele está aprendendo, se tem alguém estranho, se tem alguma criança infiltrada. Irmã, mas você está sendo exagerada? Então deixa eu te contar uma história. O ano passado, nós chamamos uma mãe, aliás, uma mãe não, um pastor e a sua esposa, e dissemos: olha, dentro da igreja tem uma criança de 8 anos que foi aliciada pelo tráfico. E ela vai aliciar outras pessoas. Então, tenham cuidado em como lidar, porque as famílias são fechadas e, se não souber lidar com isso, a mãe vai tirar a criança da igreja. Não deu outra. Eles não souberam lidar com o caso, a mãe sumiu com os filhos, mudou de cidade. Quando os pastores saíram da cidade, ela voltou com os filhos. E o menor continuou traficando. Todos os dias ele ganhava R$ 50, de 5, de 10, cada vez que ele chamava de aviãozinho, cada vez que ele levava uma porçãozinha que os caras vendiam, né? Então, ele fazia o delivery e ganhava 5, R$ 10. Ah, vou comprar balinha, vou comprar chiclete. Então ele começa assim, depois outras coisas. Então, não adianta você querer terceirizar ou ter folga ou descansar na criação de filho. E outra coisa, ninguém cria filho por instinto, tá? Ah, a mulher tem um instinto maternal. É? Não. Tem mulheres que são mães, mas tem mulheres que parem filhotes. Se houvesse esse tão famoso instinto maternal, não haveria aborto, não haveria crianças abandonadas recém-nascidas, não haveria crianças que são mortas pelo próprio pai ou a própria mãe, né? Não haveria depressão pós-parto. Então, esse instinto aí, talvez um animal tenha muito mais instinto, porque se uma cadela parir e você for lá mexer, ela vai te morder. Mas tem cadelas que comem os próprios filhotes, tá? Então, vamos parar de romancear esse negócio e vamos enxergar como é de verdade, tá? Como é de verdade isso? Então, a criança, ela vai estar sofrendo violência infantil ou doméstica no ambiente doméstico, pelo pai, pela mãe, pelo pai quando o pai não tem tempo para ouvir as suas lorotas, quando o pai manda ela calar a boca antes mesmo dela abrir a boca, quando o pai grita com ela, então isso tudo é violência. Nós vamos falar basicamente sobre 4 tipos de violências. A primeira, e eu quero até mostrar isso para vocês, ó. Eu não sei se alguém de vocês ainda lembra, né? 2009, olha que legal, né? Nós estamos trabalhando em cima da nossa infância maltratada, desse texto da irmãzinha Carmelita Graciana, de Goiás. Olha que beleza, jornalista. Ela que fez esse artigo. Meus parabéns a Carmelita, que abordou com muita propriedade essa questão da infância. Então, primeiro, o dano físico. O dano físico não é só bater. O dano físico também é deixar coisas ao alcance de forma que essa criança que não tem consciência, maturidade para saber se aquilo machuca ou não, ela se machucar. Tá? Então, não é só o bater, não é só um empurrão. Mas é, de repente, deixar uma janela com coisa ao alcance de forma que ela possa subir. Deixar uma faca ao alcance dela. Então, tudo isso é violência física. Por quê? Porque você está tratando um ser que não tem a consciência, a maturidade para lidar com aquilo e deixando ela ao sabor das circunstâncias. Porque a criança ela não tem noção de que se ela subir ali, ela pode cair e morrer. Ela não tem. Né? A segunda é o dano psíquico ou emocional. Então, assim, às vezes na hora do nervoso, lá em Efésios, fala muito sobre isso, vai lá e dá uma olhadinha no livro de Efésios, que não haja gritaria, que a ira, que a raiva saia do meio de vós. Então, esse dano emocional não é ficar adulando o seu filho, mas é não deixar ele entregue a si mesmo.
Uma criança entregue a si mesma, que vive só na frente da televisão, vendo videozinho, que seja infantis, que seja patati patatá, que seja cristãozinho, seja lá o que for, esta criança vai ter danos psíquicos. Uma criança que cresce vendo os pais batendo boca, gritando um com o outro, ou ouvindo gritos da sua mãe consigo mesma ou do seu pai, ela vai ter problemas, tá? Então, presta atenção nisso. A negligência ou abandono. Negligência no sentido deu a hora de comer, ela precisa ser alimentada e com uma alimentação saudável. Não dá simplesmente lá comprar o fast food, comprar aqueles salgadinhos, né, embalados e dar para ela. Não, é prestar atenção que ela tenha uma alimentação saudável para que ela possa ter a nutrição correta e não desenvolver, de repente, um diabetes infantil, um colesterol na infância. É prestar atenção se essa criança não está desabrigada no momento em que está frio, nas mudanças de temperatura, no banho. Então, tudo isso é cuidado. Tudo isso ajuda, não é abandono, porque está brincando com os coleguinhas, está brincando no quintal, está brincando na rua, isso é abandono. Ela está em situação de risco e vulnerabilidade. Então, ela corre o risco de ser aliciada, ela corre o risco de ser violentada, ela corre o risco de ser roubada. Tudo isso acontece. E, finalmente, o abuso sexual. Eu não vou nem entrar nesse detalhe, porque a imprensa explora isso de tal forma que, às vezes, é até difícil assistir a alguma coisa. Muito complicado. Fala-se muito, ensina a criança no caminho que deve andar e mesmo quando for velho não se desviará dele. Ensina. Ensina. Mostra o caminho. Como que eu mostro o caminho? Eu ando na frente. Se eu quero que meu filho seja educado, eu vou aprender a ser educada com ela. Se eu quero que a minha filha seja meiga, eu vou tratá-la com meiguice. E quando ela colocar a agressividade, que é normal do ser humano, para fora, eu vou dizer para ela: não, meu bem, não é assim, o certo é isso. Assim não, mamãe. E isso desde a menor idade. Ah, não, ele tem só 2 anos, não vai entender. Ah, tá. Então espera ele ter 10. Ah, não, a criança de 1 ano e meio bate na cara do pai, ele ainda não entende. Tá, então espera ele ter 15. Porque aí ele vai bater dos 2 lados. E vai continuar não entendendo. Porque você não ensinou para ele que aquilo não é certo. E nós, como igreja, nós devemos estar conscientes. Não é só ir lá e ter uma escola bíblica dominical e ensinar sobre Samuelzinho, sobre Davizinho, não. Vamos ensinar esses pais que é no dia a dia. O que ele aprende, a igreja é só o suporte para aquilo que ele já aprende dentro de casa. Não adianta nós fazermos eventos evangelísticos e alcançar 50 crianças. Nós fizemos evento evangelístico essa semana passada, nós atendemos umas 30 crianças. Elas vão para casa, no lar, a mãe trabalha, a mãe apanha do marido, o marido às vezes chega bêbado, o marido está desesperado porque ele não tem trabalho, não está tendo como sustentar a família. Que imagem ela vai ter de Jesus? Ah, plantou a sementinha, um dia vai dar fruto. É verdade. É só isso que você pode fazer? Deus só quer que nós façamos isso? Se é só isso, que bom. Podemos lavar as mãos, deitar nas nossas camas e dormir tranquilo. Mas e se não for? Que explicações nós vamos dar para o Senhor quando nós chegarmos lá? Tá? Hoje a gente fica por aqui. Pensa nisso. Na próxima semana a gente fala sobre por que o projeto perfeito de Deus não deu certo. Fica na paz.